Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael Ferreira. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre história, especificamente sobre relações de trabalho, mais especificamente sobre escravidão. Tema clássico na história que merece toda a atenção porque é muito recorrente, sobretudo nas provas do PAS, porque tem escravidão em todos os períodos, da história, e a gente tem que sempre levar em consideração a importância de se entender as raízes da escravidão e entender também como foi que esse processo todo, essa escravidão, ela acabou aqui no Brasil. Então eu chamo vocês para conhecer toda a trajetória da escravidão no Brasil e as leis que acabaram culminando na abolição da escravatura brasileira naquele dia 13 de maio de 1888. A primeira coisa que seria interessante a gente levar em consideração é que o tráfico de escravos no Brasil começa no mesmo século da chegada dos portugueses. Começa ali por volta do ano de 1550. O tráfico de escravos que se estende até o ano de 1850. Isso aí, mais de 300 anos de tráfico de escravos. Ô Rafa, mas a escravidão não acabou em 1888? Sim, mas o tráfico de escravos no Brasil foi proibido, foi tornado ilegal a partir de 1850 com a abolição do tráfico pela Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, que é do ano de 1850, essa lei tornou ilegal a escravidão no Brasil. Qual é o impacto disso para a realidade brasileira? Nós tivemos menos escravos entrando no Brasil. Quanto menos escravos entram no Brasil, menor é a quantidade de escravos aqui dentro. Ou seja, nós vamos ter um aumento do preço do escravo, um processo de inflação no preço do escravo. E essa atividade começa a ser um pouco onerosa. E os traficantes de escravos começam a pensar duas vezes em relação a essa atividade. Muitos traficantes de escravos, inclusive, vão se dedicar a outras atividades econômicas, como, por exemplo, a indústria. Nós vamos ter, com o fim do tráfico de escravos, uma liberação de capital que outrora era investido na escravidão, agora ele será investido na indústria. Então, a Lei Eusébio de Queiroz dá uma grande baqueada na escravidão no Brasil. Mas a pressão pelo fim da escravidão era muito grande. Vários setores da sociedade brasileira pressionavam pelo fim da escravidão no Brasil, e um dos setores importantes foram, por exemplo, os artistas, Os artistas que muitos deles encenavam peças de teatro, como a peça A Cabana do Pai Tomás, que arrecadava dinheiro para poder, nessas peças, arrecadava dinheiro para poder ajudar na compra de alforrias pelo Brasil afora. Outro grupo também muito importante foi a imprensa. A imprensa foi muito importante no processo de abolição da escravatura. A própria resistência dos escravos, fugindo para os quilombos e praticando vários tipos de resistência à sua condição, também foi muito importante para dar aí um impulso ao fim da escravidão no Brasil, além dos intelectuais e de alguns políticos envolvidos na causa abolicionista. Bom, mas é importante lembrar que a abolição da escravatura no Brasil foi um processo lento e gradual, com algumas leis que foram aos poucos minando a escravidão no Brasil. Eu destaco para você aqui, a Lei do Ventre Livre. Essa lei da década de 1870, início dos anos 1870, essa lei vai tornar livre todos os escravos nascidos a partir da data da lei. Mas é uma lei mais ou menos abolicionista, porque na verdade o escravo que nasce livre, mas a sua mãe, por exemplo, continua escrava. Então essa criança fica com a mãe até os 8 anos de idade. De acordo com a lei, aos 8 anos de idade, o Estado oferecia a essa criança, ao dono dessa criança, uma indenização que poderia ser aceita ou não. Caso não aceita, essa criança ficaria, entre aspas, criança não, mas ficaria até os 21 anos de idade sob custódia do seu dono, e a sua liberdade só era mesmo adquirida de fato aos 21 anos de idade. É uma lei que, em tese, não contribuiu muito para o fim da escravidão. Na década seguinte, nos anos 1880, nós tivemos a aprovação da lei dos sexagenários.
essa lei é muito importante, porque ela tornava livre todos os escravos sexagenários. O que é um escravo sexagenário? Um escravo com mais de 60 anos. Espera aí, como que um escravo vai conseguir chegar à idade de 60 anos em pleno século XIX? Era um milagre quando isso acontecia. Mas essa lei garantia a liberdade aos escravos idosos. Só um detalhe, não é exatamente 60 anos. Ele passava a ter o direito à liberdade aos 60 anos, mas esse escravo tinha que ficar na fazenda ou no local onde ele era escravo por mais 3 anos. Era uma espécie de pedágio para ele conquistar a liberdade. O limite é 65 anos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu fosse um escravo e tivesse 62 anos de idade, eu passaria a ter o direito ao benefício da lei e aí eu faria 3 anos de pedágio até os 65 anos de idade. E aí, com isso, eu me livraria da escravidão. Se eu tivesse 63 anos, eu ficaria apenas 2 anos e com 65 anos eu estaria livre da escravidão. Ou seja, a lei dos sexagenários é também uma lei que não contribuiu muito para o fim da escravidão, justamente pelo fato de os escravos terem uma expectativa de vida muito pequena e poucos chegavam a essa idade. Aí, a consolidação da abolição vem com a Lei Áurea de 1888. Essa lei põe fim à escravidão no Brasil. É o fim da escravidão no Brasil, é um fim definitivo, né, da escravidão no Brasil. Essa lei que foi assinada pela Princesa Isabel naquele dia 13 de maio de 1888. Tem uma coisa importante nesse processo todo. Os escravos a escravidão está cada vez mais fragilizada. O que nós vamos fazer para colocar no lugar dos escravos? Quem é que vai trabalhar no Brasil? Então, ao mesmo tempo em que nós temos uma redução do número de escravos no Brasil, nós temos um aumento também da chegada de imigrantes. Os imigrantes começam a vir para o Brasil trabalhar nas lavouras, sobretudo de café, do Oeste Paulista. Depois eles se espalham pelo país todo, mas é importante levar em consideração isso, que à medida em que o número de escravos se reduz, aumenta-se também o número de imigrantes que vão trabalhar aqui no Brasil. Claro que não vão trabalhar como escravos, vão trabalhar como assalariados, como trabalhadores assalariados. A escravidão em franca decadência e a imigração em franca ascensão. É esse o Brasil do século XIX, principalmente o século da crise da escravidão. É esse o Brasil que vai passar por uma grande mudança nas relações de trabalho, sobretudo em virtude da pressão pelo fim da escravidão. Pressão que é aqui de dentro, por vários setores, como eu falei para vocês, mas vem lá de fora também. Pressãozinha da Inglaterra aí, que não quer ver no Brasil milhões de escravos que não vão ser, de fato, um mercado consumidor interessante para os seus produtos. Pressão lá de fora da Inglaterra, pressão aqui dentro de vários setores e, é claro, um processo lento e gradual da abolição, do fim da escravidão no Brasil, que se consolida no final do século XIX, faltando apenas já um aninho para a proclamação da República. O Brasil foi um dos últimos países do Ocidente a abolir a escravidão em nossas terras. Beleza? Se você quiser saber mais sobre história, se você quiser saber mais sobre o Pronupaz, vem com a gente, que a gente vai esperar você aqui de braços abertos. Beleza? Beijão no coração. Até mais. A UEM adiou a data do PAS. Você já está se preparando? Aqui no Colégio Pro você se prepara de verdade, com o Pronupaz. O curso está disponível para a primeira, segunda e terceira etapas, e nele você encontra os conteúdos da forma mais completa para alcançar seu resultado. E o melhor de tudo, nossa equipe de professores são especialistas nas provas da UEM. Eles vão nos ensinar como conquistar nossa tão sonhada vaga. Venha ser Pronupaz. Acesse pronupaz.colegiopromaringá e faça sua inscrição.